Boa noite. Agilidade é a palavra-chave para o mandato do presidente Evandro Meirelles. Porque eu acredito que os projetos eles têm que tramitar dentro da legalidade, dos prazos regimentais e que nós possamos votar, né? E depois, na sequência, ir para o Executivo e o Prefeito sancionar e daí, de fato, que possam acontecer políticas de resultado para a nossa comunidade. Então, isso tudo detém dentro da Casa Legislativa da forma que é feito os trâmites. Então, é uma das coisas que a gente quer o quê? Agilizar. FEITEC acontece em setembro. Podemos dizer que a FEITEC é a evolução da Expo Assis. No segundo bloco, vamos falar sobre a perda auditiva e o uso da máscara. O uso de máscaras faz com que, então, não conseguimos fazer a leitura orofacial, deixando com que o ouvido tenha esse trabalho sozinho de compreender os sons. Especialista em medicina fetal comenta exames que devem ser realizados durante a gravidez. Esse ultrassom ele é realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Aqui a gente vai ficar quase 1 hora vendo a paciente, às vezes até mais, conforme o bebê ajudar ou não, e ver muito detalhe. É nessa época e nesse exame que a gente faz o cálculo de risco de síndromes, tão famoso e tão temido pelas mães, porque elas querem ver se tá tudo bem. Nesta tarde, aconteceu a sessão especial de abertura do período ordinário na Câmara de Vereadores. Mas antes disso, a nossa equipe conversou com o presidente Evandro Meirelles para conhecer a sua expectativa para o ano legislativo. Agilidade é a palavra-chave do mandato. A nossa ideia é que possamos trabalhar com agilidade, rapidez nos nossos projetos que tramitam dentro da Casa Legislativa, tendo um diálogo bom com os colegas vereadores, presidentes de comissões, com o nosso quadro de funcionários, né? Porque eu acredito que os projetos eles têm que tramitar dentro da legalidade, dos prazos regimentais e que nós possamos votar, né? E depois, na sequência, ir para o Executivo e o Prefeito sancionar e daí, de fato, que possam acontecer políticas de resultado para a nossa comunidade. Então, isso tudo detém dentro da Casa Legislativa da forma que é feito os trâmites. Então, é uma das coisas que a gente quer o quê? Agilizar para que aconteça. Também, para este ano de 2022, a gente não vai deixar aqui de fazer o nosso papel como legislador, que é legislar e fiscalizar o poder executivo, mas fiscalizar de uma forma harmônica, né, com muito diálogo e conversa com o nosso prefeito Pedro Almeida e toda a sua administração. Começou logo após a minha reeleição, né? Então a gente já falava nos bastidores que eu sempre dizia, se eu me reeleger, eu vou colocar meu nome à disposição para ser presidente da Casa Legislativa no próximo mandato. E tivemos êxito aí numa articulação junto com o colega Rafael Colucci, que ele ficou no primeiro ano, né, como presidente, e eu botei o meu nome à disposição para o segundo ano, e daí fizemos uma eleição e os colegas da 18ª legislatura unanimemente votaram e elegeram eu como presidente do ano 2022. De 1º a 4 de setembro acontece a FEITEC, uma feira promovida pela Acisa voltada à tecnologia, novos negócios e o fortalecimento do empreendedorismo. Podemos dizer que a FEITEC é a evolução da Expo Assis. Tu sabes, Paulo, que a pandemia ela nos trouxe muitas reflexões, perdemos muita coisa e nós ficamos esse tempo todo no afastamento pensando como voltar. E chegamos à conclusão que não poderíamos voltar com uma feira, que nós não pudemos realizá-la e voltar agora no mesmo formato. Nós precisaríamos de algo a mais. E o grande desafio nosso é poder conectar pessoas. E quando a gente traz a questão da tecnologia e de inovação, que a gente vive isso no nosso dia a dia, esse meio à pandemia a gente acabou sofrendo bastante, né, e podendo absorver a questão da tecnologia com internet, as coisas ficaram muito mais distantes e muito mais próximo ao mesmo tempo. A gente tem agora essa capacidade de que nós tenhamos melhor essa capacidade de poder realmente aproximar os empresários
de um tema muito importante, por exemplo, como é a ESG, a sustentabilidade hoje nas empresas. E esse é o nosso desafio, fazer uma feira como a gente tinha a nossa Expo Acisa, que a gente realizou por 15 anos, né, ininterruptos até vir a pandemia. E agora a gente vem com uma feira muito maior, né? O espaço que a gente utilizava, o Bourbon, ficou pequeno, o Bourbon já não tem mais esse espaço para feiras, a gente teve que ir para um outro local, que neste momento é o Gran Palazzo, o qual a gente pretende realizar essa feira em setembro de 22. A CISA trabalha com 4 pilares, que é a indústria, o serviço, o comércio e o agronegócio. Então nós começamos a fazer a seguinte análise. Se a inovação está tão presente, não que já não estivesse, mas a pandemia trouxe o tema muito mais à tona. Como que nós vamos levar isso para as pessoas, deixar mais claro essa relação com a inovação? Através de uma feira. Por isso, a questão da FEITEC. O grande diferencial entra a parte de geração de conteúdo, que era algo que a gente não tinha nas nossas Expo Acisa e que agora a gente vem muito forte. Então, as feiras de exposições padrão, stand, elas ficam na Arena Gran Palazzo. E a parte do Gran Palazzo, a gente entra para a parte de geração de conteúdo, com palestras, workshops, congressos, voltado para os nossos pilares, do agro, da indústria, do serviço público, da sustentabilidade como um todo. Vou te dar um exemplo. Nós estamos numa região onde o agro é muito forte. Agora, nesse momento, a cultura, o soja, funciona e com valores significativos a nossa região trabalha bem. Passando esse momento, vem o inverno. A cultura de inverno é um problema, porque normalmente se usa planta de cobertura, o frio é forte e o agricultor sofre muito com isso. Nós temos uma empresa muito forte, uma instituição muito forte que é a Embrapa. A Embrapa tem tecnologia para o inverno, mas muitos agricultores não estão trabalhando isso. O que a FEITEC vem? Dentro do agro nós vamos trabalhar a cultura de inverno. Então nós temos informação para levar para o produtor rural, para o agricultor, com uma instituição forte e com tecnologia e com conteúdo, que é a Embrapa, associada à Cotrijal, que também nos apoia, junto com o Sebrae, que também tem um departamento de agro, para fazer essa ligação da informação, da tecnologia, com o produtor rural, com o agronegócio. Ou seja, é uma cadeia que não está tão ativa hoje e que todo mundo tem a ganhar. No Bourbon nós tínhamos em torno de 80 a 90 estandes. Agora nós vamos para 130 para poder acomodar todas as empresas, né, que realmente tem um espaço seguro para as pessoas poderem circular, poderem, né, se movimentar entre os estandes, entre os corredores. Então essa é a nossa preocupação, não em quantidade, mas sim na qualidade da feira. Tanto a entrada do público para a visitação à feira é gratuita, quanto a participação das empresas ou da própria pessoa física que for buscar esse conteúdo. Será também de forma gratuita. Nós vamos utilizar todo o espaço do Gran Palazzo, a arena, onde é os expositores, e o Gran Palazzo, onde teremos workshops, palestras, cases de sucesso, trazendo a informação, trazendo o conteúdo também de forma gratuita. O Legislativo Municipal esteve representado por Ada Munareto, Evandro Meirelles, Janaína Portela, Gil Krug e Rafael Colucci. Mas quem falou em nome dos vereadores foi Michel Oliveira. Ele ressaltou a aprovação de um projeto de sua autoria que estabelece a Semana Municipal da Ciência, Tecnologia e Informação. Quero inicialmente parabenizar a CISA, sua diretoria, parabenizar os integrantes e a todas as entidades que estão compondo, né, esse importante feira agora com uma atualização, sem deixar de perder a essência, né, que é falar de tecnologia, é falar de inovação, ainda mais num momento como hoje. E lembrar também que a Câmara de Vereadores, nesse ano, aprovou por unanimidade e nosso prefeito Pedro Almeida sancionou a lei municipal, que é de minha autoria, que estabelece em Passo Fundo a Semana Municipal da Ciência, Tecnologia, Inovação e Proteção de Dados, né? A gente não pode esquecer que hoje a gente precisa, além de todas as evoluções tecnológicas importantes que ocorrem nos mais diversos setores que a CISA trabalha, a gente tem que falar também da proteção de dados, que é extremamente importante, que é a segurança da nossa comunidade, dos nossos empresários e, consequentemente, de todos os seus projetos que aqui vão ser divulgados, né? Eu vim hoje também para fazer essa fala e, acima de tudo, creio que todos os colegas vereadoras e vereadores estarão atentos às inovações, aos projetos que serão lançados aqui nessa noite, que são
para a nossa comunidade, visando também a geração de emprego e renda para a nossa cidade e região. Parabéns à CISA, mais uma vez, é um privilégio estar aqui. E veja no próximo bloco os exames que devem ser realizados durante a gravidez. Nós já voltamos. Amor, bora viajar, curtir uma cachoeira. Eba, cachoeira! Cachoeira é ótimo. Mas antes precisa revisar o carro, tá? Calibrar os pneus, ver se eles não estão carecas. Fazer alinhamento, checar a suspensão. E os freios? Isso é muito importante. A gente faz de tudo para prevenir acidentes nas estradas. Faça a revisão do seu carro antes de viajar, dirija com responsabilidade e conte com a gente nas estradas. Evitar acidentes também é com você, mas se acontecer, ligue pra gente, 191. Polícia Rodoviária Federal. Avançar é melhorar a vida das pessoas no campo. A agricultura familiar é o que dá sustento, geração de emprego, geração de renda. Eu acho muito importante a gente usar a nossa terra fértil para poder crescer. O apoio financeiro também facilitou muito para fazer o sistema de irrigação. A irrigação é o combustível da planta. Com o apoio que nós estamos tendo, a gente vai longe. Isso é avançar. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Os exames na gravidez são importantes para que o obstetra acompanhe o desenvolvimento do bebê e a saúde da mulher. Por isso, nós pedimos que uma especialista em medicina fetal fale sobre os principais ultrassons que devem ser realizados neste período. Para começar, então, o ultrassom obstétrico transvaginal de primeiro trimestre é essencial que a gente realize entre 6 e 10 semanas, para que se saiba o número de fetos, de embriões no caso, para saber se tem algum descolamento de placenta e para dar a idade gestacional, que é a principal informação que vai guiar toda a gestação. Então, com essa idade gestacional dada no primeiro trimestre, é que a gente vai calcular sempre quantas semanas a gestante se encontra. O segundo ultrassom, muito importante, na verdade, um dos mais importantes realizados durante o pré-natal, é o ultrassom morfológico do primeiro trimestre. Esse ultrassom ele é realizado entre 11 e 13 semanas e 6 dias. Aqui, a gente vai ficar quase 1 hora vendo a paciente, às vezes até mais, conforme o bebê ajudar ou não, e ver muito detalhe. É nessa época e nesse exame que a gente faz o cálculo de risco de síndromes, tão famoso e tão temido pelas mães, porque elas querem ver se tá tudo bem. Nesse cálculo de risco de síndromes, a gente faz visualização de marcadores para essas doenças genéticas, então que são a translucência da nuca, o osso nasal, o fluxo cardíaco de uma válvula chamada tricúspide e uma veinha da barriga chamada ducto venoso. Então esses 4 marcadores, eles depois vão ser colocados em uma calculadora, num software, que vai dizer se esse bebezinho vai ter chance aumentada para síndromes ou não. Nesse morfológico, também a gente faz o cálculo de risco de pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? É a doença de hipertensão específica da gravidez. Então a gente vai fazer o Doppler para ver as artérias uterinas, as artérias da mãe. E também coloca esses resultados nessa calculadora desse software. E ali vai sair uma estimativa numérica dizendo se esse bebê tem chance aumentada para síndromes e se essa mãe tem chance aumentada para ter pré-eclâmpsia. Então, mais ou menos no primeiro trimestre são esses 2 exames. Na sequência, a gente faz o ultrassom obstétrico, que ele não é obrigatório, né? Mas se a grávida quer muito saber o sexo ou por algum motivo quer ir acompanhando o peso, quer ir acompanhando o líquido amniótico, ele pode ser feito, tá? A qualquer momento da gravidez, o obstétrico ele pode ser feito. Então, a gente vai dando a sequência. O segundo ultrassom importantíssimo, mais importante da gestação, é o morfo do segundo trimestre. Esse é feito entre 18 e 24 semanas. Nessa época, a gente vai fazer todas as medidinhas detalhadas dos órgãos do bebê. Vai medir várias estruturas cerebrais, vai medir olho, nariz, ver boca, tireoide do bebê,
detalhes do coração, pulmões, vai medir braço, antebraço, pé, perna, coxa, vai ver estômago, intestino, rins, cordão, bexiga, todos os órgãos, genitália, tudo que dá pra gente ver vai ser visto aqui, tá? É uma época que o bebê ainda ele não é muito grande, então é muito bom de ver a anatomia fetal nessa época. Também faz parte do exame morfológico de segundo trimestre o transvaginal para medir o colo do útero dessa grávida. É essa medida de colo de útero que vai dizer pra gente se ela tem chance para ter o bebê prematuro. Então, nessa época, caso esse colo dê alterado, a gente já tem que entrar com algumas medidas que o obstetra vai formalizar e vai organizar para que evite esse trabalho de parto prematuro. Próximo exame que pode ser feito, e aí então a depender, né? Tem pacientes que têm problemas de saúde, por exemplo, hipertensão, diabetes, trombofilia, lúpus, é o tão famoso ultrassom obstétrico com Doppler. O que é esse Doppler? Ele vai avaliar a vitalidade fetal através da medida das artérias da mãe e do feto. Então, no Doppler, além de dar o peso do bebê, de dar o líquido amniótico, ver detalhes de placenta, a gente vai medir essa passagem de sangue da mãe para o bebê. E ele pode ser feito em qualquer momento da gravidez, o Doppler, tá? Geralmente vai se acompanhando a partir de 26, 28 semanas, nesses casos que as pacientes têm alguma doença. Também podem ser feitos, mas então não são obrigatórios, né? É o 3D, 4D, que eu costumo dizer que é o exame mais bonito da gravidez, porque vai ver o rostinho do bebê colorido, a mãozinha colorida, como se fosse uma câmera dentro do útero filmando, né? Ele é rosadinho, amareladinho, parece que ele reconstitui a pele do bebê. Então é aquele ultrassom que arranca suspiros, mas esse não é obrigatório, ele é opcional. Também, e não menos importante, o ecocardiograma fetal, ele é realizado pela cardiologista fetal, de preferência entre 26 e 30 semanas no máximo, e ele é indicado para todas as gestantes, inclusive as que não têm fator de risco, porque as malformações de coração de bebê são as mais prevalentes, as mais comuns. Então é indicado que todas façam esse exame. No decorrer do terceiro trimestre, podem ser feitos ultrassons obstétricos simples, que vão dar medidas do bebê, peso e líquido amniótico. E, conforme aquilo que eu havia comentado antes, se a paciente tem alguma doença ou tem alguma coisa que não está acontecendo bem dentro do esperado na gravidez dela, se faz o Doppler, que vai avaliar a vitalidade, a passagem de sangue. Então, basicamente são esses os exames de imagem, partindo de um pressuposto que está indo mais ou menos bem a gravidez, que o bebê não tem nenhum problema. A periodicidade, a frequência com que esses exames vão ser realizados, vai depender muito de cada obstetra, né? Tem obstetras que têm por hábito pedir eles mais frequentes, e também se é uma gestação de alto risco, se tem algum problema vai ser pedido mais exame, se é uma gestação de baixo risco pode ser bem menos exames. Então tudo isso vai variando conforme características da mãe e do bebê. O uso da máscara foi um dos grandes desafios trazidos pela pandemia. Elas são necessárias para a nossa proteção, mas causam alguns incômodos. E uma das dificuldades está relacionada à audição. Veja o vídeo da médica Thaís Marques da Costa. Venho fazer um questionamento. Vocês não escutam bem usando máscara? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque nós fazemos a leitura orofacial ou leitura labial de forma inconsciente. E com o uso de máscaras, esse hábito tem ficado prejudicado. Então, eu gostaria de vir aqui ressaltar a importância, né, de ficarmos atentos à nossa audição, porque com o uso da máscara foi possível observar essa perda de audição no início. O uso de máscaras faz com que então não conseguimos fazer a leitura orofacial, deixando com que o ouvido tenha esse trabalho sozinho de compreender os sons. Então, gostaria de chamar a atenção
de quem vem observando que não está escutando muito bem com o uso da máscara, procurar atendimento e uma avaliação auditiva. A audiometria é um exame indolor que avalia a capacidade de audição. Importante ser realizado em crianças na faixa escolar e também adultos, né, com mais de 50 anos de forma regular, também as pessoas que são expostas ao ruído no trabalho. Procure sempre a avaliação do seu otorrinolaringologista para qualquer dúvida sobre sua audição. E o Jornal da Câmara desta quarta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até a nossa próxima edição.